dia de luz, bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de sucesso. Todos os dias é uma oportunidade de fazermos diferente. Todos os dias é uma oportunidade de nos iluminarmos, de nos encontrar o nosso ser. Quero agradecer pela vida. Eu agradeço pela família, pelos meus filhos. Eu agradeço pelo ar que eu respiro. Eu agradeço pela saúde, pela paz. Eu te agradeço, meu Deus, por todas as pessoas boas que eu vou encontrar hoje. Eu te agradeço pela vida, pela oportunidade da vida que está em mim e está em tudo ao meu redor. Muito obrigado. Obrigado por eu poder compartilhar algo de bom que está sendo produzido dentro de mim dia após dia. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Eu vou colocar o microfoninho. Então nós estamos estudando pelas manhãs o livro de Provérbios de Salomão, Provérbios que nos ensina princípios. Todos os livros sagrados, eles nos ensinam princípios, né? Tem provérbio chinês, provérbios de vários mestres que andaram sobre a terra. Inclusive o mestre Salomão, que andou sobre a terra e nos ensinou, através de seus livros, através do seu conhecimento, princípios cósmicos, princípios universais, e que, se nós seguirmos, teremos o resultado daquilo. Porque tudo que o homem planta, isso ele colhe, isso é um princípio. Tudo que você planta na sua vida, no seu tempo, você colhe. E eu quero dizer algo muito importante, que às vezes demora a gente descobrir isso. E a maioria das pessoas descobre somente no final da vida. O tempo é o bem mais valioso que você tem. Qualquer coisa que você venha fazer, tudo é necessário tempo. Por mais que o tempo seja uma ilusão, o tempo é a única coisa real, porque é o momento presente. O momento presente está no tempo. Só que se o momento presente não é aproveitado, ele se torna irresponsabilidade, ele se torna perdido. Então que a gente possa perceber a importância de valorizar o nosso tempo, de valorizar cada minuto da nossa vida, para compartilhar, para estudar. O nosso tempo é o bem mais valioso que nós temos. Vou ler o versículo 23, que diz: Atentai para a minha repreensão, Provérbios capítulo 1, versículo 23, que diz: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Versículo 27. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei.
procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A gente comentou alguns versículos na live passada sobre Provérbios que a sabedoria que está em nós, sabedoria universal, ela sempre está clamando. Está clamando para que a gente mude, para que a gente seja diferente, para que a gente melhore. Mas vai chegar um momento em que essa voz vai se calar. As pessoas que recebem várias oportunidades na vida. As pessoas recebem várias oportunidades para dar certo, para melhorar, para expandir a consciência. Mas vai chegar um momento em que essa voz se cala. E os egos que foram tão alimentados, e os egos que foram tão fortalecidos, eles vão começar a reinar. Quando a pessoa ela é obstinada, seus egos da luxúria, tem aqueles egos, né? 7 pecados capitais que falam, são cabeças de egos que vão controlando a nossa vida. Nós estamos o ser, no espírito. E a gente pode dar atenção ao ser, o nosso espírito, a divindade, a centelha, ou a nossa alma, ela faz conexão entre o espírito e a dimensão, essa dimensão. E você, como alma ali, ou dá atenção para o espírito ou para os egos que estão na mente. Os egos são fluxos mentais. Os egos são energias elementais, energias fortes, criadas através de traumas, através de dores, através de pensamentos. São forças que precisam, querem ser alimentadas. Só que elas chegam até um ponto em que os egos começam a comandar. E isso é o chamado inferno. Quando os egos comandam a nossa vida, a vida vira inferno, vira tempestade. Então uma pessoa dizer que vai para o inferno, você vai para o inferno, hein? E realmente isso é real. Porque o inferno é uma criação dos egos. Os egos, eles querem somente prazer a si próprio, poder a si próprio, glória a si próprio. Então eles transformam a vida da pessoa num império, um império das trevas, um império da escuridão. Porque a pessoa que é egoísta, ela torna-se um vórtice negro de energia, de ódio, de tristeza, de depressão. Ela se torna um vórtice. E aqui o princípio diz, quando chegar nesse momento, você não conseguirá mais ouvir a voz. Você estará tão distante daquela vozinha anterior te orientando, te dizendo, e ele está dizendo assim, então me invocarão.
mas não responderei. Proclamarão, porém não me hão de achar. Quando a gente está no fundo do poço, a gente não consegue mais ouvir a voz do interior. Quando a gente está no fundo do poço, nós não conseguimos mais nos ajudar. Está aqui, é um princípio. Quando você está na fossa, você não consegue mais ouvir a voz de Deus dentro de você, voz interior, voz da sabedoria. E a gente precisa de terapeuta. Precisamos de alguém para nos ajudar, para nos iluminar, para nos tirar da fossa. A pessoa que está no vórtice da desgraça, da tempestade, ela não tem forças para se resgatar, se resgatar. Os nécios são mortos por seu desvio. Os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Sabe o que é incrível? O incrível é que muitas pessoas que se acham que está tudo perfeito, a impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantas pessoas que é percebível, independente de ser terapeuta ou não, é factível, você percebe que a vida da pessoa não está boa, não está legal, mas ela acha que está tudo bem. Quantas pessoas que eu ofereci terapia até de graça, quantas pessoas que eu ofereci, falei assim, olha, para você não ter desculpa, eu te ajudo de graça, só por amor, para te abençoar, para te presentear. E a pessoa diz, não, minha vida está tudo bem, está tudo certo. A impressão de bem-estar leva à perdição. Aquilo na nossa vida que a gente acha que está tudo bem, está tudo certo. Eu financeiramente estou ótimo. Meu relacionamento conjugal está ótimo. Aquilo que você acha que está tudo muito bem, muitas vezes pode estar tudo muito mal. Só que você não consegue perceber, só que a gente não consegue perceber. Em 33, mas os que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, o que é uma vida de paz? Uma vida que vale a pena. Uma vida em que a gente possa, todos os dias, dar ouvidos ao nosso interior, à sabedoria dentro de nós. E isso vai nos tornar seguros, tranquilos e sem medo. Quando a gente se conecta com um amor infinito dentro de nós, a gente se torna sem medo. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é amor. A pessoa que se sente amada, o filhinho que está ali no colo do papai, da mamãe, ele já não tem medo mais de nada. Não é que ele precisa ter coragem, não. Ele está se sentindo tão amado que nada no mundo vai afetar ele. Que nada no mundo vai aterrorizar ele. Não existe medo, existe só amor. Quando a gente está vivendo pelo amor, não existe medo. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, medo e excesso, o que acontece? O que na vida dela deixou de receber amor? Qual parte da vida dela deixou de receber amor? É interessante refletir. Que situação da vida dela em que ficou um buraco de vazio de amor? Qual é o abandono? Qual é a situação de abandono?
Qual é a situação que trouxe esse medo? Capítulo 2. Então passamos para o capítulo 2. Que é a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, princípios, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. Se buscares sabedoria como prata, como tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Se clamares por inteligência, por entendimento, alçareis a voz. E se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que princípio tremendo. Ele está dizendo se a gente buscar conhecimento, autoconhecimento de nós mesmos, quem que a gente é. Sabedoria para fazer as coisas corretas. Sabedoria para viver bem no relacionamento, para ter prosperidade, sabedoria. Existe um princípio que diz assim: acharás o conhecimento de Deus. Você percebe que a gente estuda tão pouco? Você percebe que a gente dá tanto pouco valor ao conhecimento? Aquilo que você conhece é aquilo que você não tem. Qualquer coisa vazia na nossa vida é porque a gente não conhece algo. Aquilo que a gente não conhece é aquilo que a gente não tem. Por que está faltando algo na sua vida, na minha vida? Porque a gente não sabe como ter aquele algo. Aquilo que a gente não tem é porque a gente não conhece. Se percebe que o quanto tempo a gente perde não buscando conhecimento? Quantos livros a gente deixa de estudar? Quantos vídeos a gente deixa de ver? É interessante, né? Com uma enxurrada, né? Um oceano de conhecimento incrível que tem no YouTube. Incrível. Se você for calcular o tempo que passa no Facebook, Instagram, já fiz essa experiência com várias pessoas, e é na faixa de mais ou menos no mínimo 1 hora por dia. Na semana dá 7 horas, aí isso é o mínimo entre as pessoas, a maioria é muito mais que isso. Mas dá 7 horas. 7 horas por semana no mínimo, e no mínimo 30 horas por mês. Imagina se a gente dedicasse 30 horas por mês em se autoconhecer, em ler, em estudar, em ler, escutar lives, escutar cursos. Tem tanta gente boa aí para nos ensinar. Quanto tempo a gente perde? Por que a gente fica só descansar? Né? Eu sei que tem muita gente que trabalha 8 horas por dia, tem atenção para os filhos, tem atenção da casa, tem tantas coisas para dar atenção. Realmente, a vida moderna nos suga energia e tempo. Mas se a gente não estudar, não buscar, não se autoconhecer, a nossa vida será sem Deus. Será sem entendimento e sem conhecimento de Deus. A nossa vida será vazia. Para mim é muito
incômodo para mim mesmo, para minha própria vida. É muito incômodo eu ter um dia sem ter aprendido algo, sem ter ajudado alguém. Eu sofro muito se eu percebo que eu terminei o dia e não fiz o que tinha que ser feito. Não estudei o tanto que deveria ter estudado. Eu acho que isso é mais do que perfeccionismo, isso é uma obrigação de todos, todas. Eu faço um manifesto contra todas as jornais televisivos, de rádio, qualquer meio de comunicação em que suga nosso tempo. Para mim é muito incômodo ficar na frente de um filme em que eu não ganho nada com isso, não aprendo nada com isso. Sabe, pode ser difícil a gente se colocar sempre no lugar do outro, sabe? Porque eu falo por mim mesmo e às vezes a gente quer impor isso às pessoas. Porque para as pessoas está tudo bem, está tudo certo, é tudo alegre, tudo feliz. Passar o dia todo maratonando séries de Netflix e se passam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas e isso nunca te acrescentou nada na vida. Bom dia, Márcia. Bom dia. Muita paz para você, muita luz. E eu acho que chega uma fase da sua vida em que você não quer mais perder tempo. E que o seu tempo se torna algo tão precioso, que todo entretenimento se torna um peso. Toda conversa balela se torna um peso. Porque pessoas medíocres falam de outras pessoas. E é interessante, né, como os egos gostam de ficar falando das outras pessoas. É interessante, né, como a gente tem essa inclinação, nosso corpo, nossa mente tem essa inclinação, porque ele se alimenta da fofoca, da reclamação, das palavras, sabe? De falar da vida dos outros. Pessoas medíocres, elas falam da vida dos outros. Fico falando o que aconteceu, o que se passou, se está casado, se não está casado. A gente fica tão atento assim para saber alguma coisa da vida do outro. A fofoca é tão prazerosa para os nossos ouvidos. E até quando assim a gente vai despertar e dizer, caramba, isso não me leva a nada, isso é lixo. E por isso que a busca por sabedoria é uma busca de solidão. Sabe? Solidão. Sabe? Solidão mesmo. Porque quanto mais você acorda que o tempo é precioso, menos pessoas você vai se aproximar. E a porcentagem é de 2% mais ou menos dessa humanidade em que realmente busca intensamente, sabe? Evoluir, expandir, se autoconhecer, que querem valorizar o seu tempo, é uma porcentagem tão grande. Então, nesse mundo que são bilhões e bilhões de pessoas, cada vez que você começar a se destacar interiormente, despertar e perceber a seriedade da busca, de não viver uma vida medíocre, mais você perde as suas companhias. Mas você vai estar menos com o grupão, menos com o povão, menos com a massa. E isso vai te dar muita solidão. Menos amigos. E daí a gente sabe que a gente vai ter que aprender a depender da satisfação de Deus, de interna, do teu coração. E daí você vai ter que dizer assim, olha, eu não dependo mais do que os outros falem sobre mim. Eu não dependo mais da alegria proporcionada pelas outras pessoas. Eu não dependo mais de filmes e séries, de situações alheias para me fazer feliz. Só que os egos, eles gritam, eles dizem assim, socorro,
socorro. E daí quando você começa a vencer os seus egos, os egos das outras pessoas vão querer brigar com você. Olha que interessante. Quando você começar a silenciar os teus egos, a mente começar a já não ficar aquele turbilhão de ai, tu tem que fazer isso, ai, não pode, chega de fazer isso, chega isso. Daí quando os teus egos já começar a cansar, sabe o que eles vão fazer? Esses egos, que essas bolas de energias, são demônios, né? Eles vão lá procurar os 7. Jesus não falou que quando um demônio sai de uma pessoa, ele procura mais 7 para vir depois e fazer os curral? É exatamente isso. O teu ego, quando ele não dá conta de derrubar, ele vai procurar mais 7 pessoas ao teu redor para te botar na fossa, para falar uma fofoca incrível. Ele vai procurar mais 7. E daí, se a casa estiver vazia, a vida piora. Olha que interessante. Olha que princípio que Jesus falou. Que aquela pessoa que ela começa a melhorar, só que ela não mantém aquilo, ela fica pior que antes. Olha que interessante. Porque os egos que levaram a paulada, a pessoa meditou naquele dia, aquela pessoa lá fez uma live, aquela pessoa lá ajudou as outras pessoas, aquela pessoa lá parou de assistir porcaria na TV, parou de fofocar, parou de me dar energia. Me deu um off, agora eu vou fazer ela ficar mais escrava de mim ainda, mais forte. Então eu vou procurar com egos, energias de outras pessoas, para quê? Para escravizar ela. Você sabe que o ego nos escraviza? Os egos nos escravizam porque eles são dependentes dessa energia destrutiva, da reclamação, do pensamento negativo. As pessoas falam assim, preconceito, né, contra... As pessoas falam, aquilo lá é macumbeiro, faz macumba, mal para os outros. Como se as pessoas, o pensamento negativo não fosse uma magia negra. É interessante, né? É muito bonito, é muito fácil falar, satanista, servo do diabo, faz mal para as pessoas, sacrifício humano. Ai, que terrível que eles são. Mas os maus pensamentos não são terríveis. A fofoca não é terrível. Pensar em vingança não é terrível. Então é tão interessante, né, que a gente tem essa facilidade de julgar as pessoas, de julgar as religiões, de julgar, sabe, todo mundo ao nosso redor, julgar a gente é um santo, sempre a gente é um santo. E a gente perde tempo. É incrível como a gente perde tempo. É incrível como que... Já pensou se você pudesse ter se despertar quando você tivesse 5 anos de idade? Diz assim... Pudesse voltar lá e quantas vezes eu pensei isso? Quantas vezes eu pensei isso? Meu Deus, como eu queria despertar com 5 anos de idade? Eu viveria em bibliotecas. Eu viveria pensando positivo. Eu viveria ajudando o próximo. Eu viveria abraçando mais. E não se importando o que os outros iam fazer, que os outros brigar. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a vencer os egos nossos, os egos alheios começam a se revoltar contra nós. Então, além da solidão que você sente, você sofre com os egos alheios, porque eles vão querer reclamar da tua vida e querer dizer assim, por que você está se comportando assim? Tu está virando um eremita? Tu está não dando mais atenção para mim? O que está acontecendo? Nossa amizade esfriou? Por que você não veio assistir mais um filme aqui em casa? Por que você não fez isso e aquilo? Por que você está se tornando o que agora? Snob? Você está se tornando o que? Egoísta? Então, além de enfrentar os próprios egos nossos, a gente tem que enfrentar os egos dos outros, os egos dos outros. Mas a subida da montanha é solitária. Pode ser que você ache um sirineu para andar do teu lado, de vez em quando, encontrar um amigo que te entende, que te compreende, que bom que se você tem isso. Mas na maioria das vezes, subir o monte é algo solitário. Quando Moisés ele subiu o monte lá para receber os mandamentos de Deus, ele subiu sozinho. Ele não subiu com todo o povo, porque para ouvir Deus, para ouvir algo espiritual, real, algo, viver uma novidade de vida, viver algo incrível, é solitário.
Ele viu a glória de Deus. E daí ele subiu lá, ouviu a voz de Deus. E quando ele desceu, o rosto de Moisés, ele brilhava. Brilhava. E daí ele teve que fazer o quê? Botar uma máscara, botar um véu. E sabe que você vai ter que fazer isso muitas vezes. Você vai ter que fingir. Fingir de bobo. Fingir que não sabe. Fingir que é normal. Você vai ter que fingir que é normal. Porque as pessoas não vão te entender. As pessoas não vão compreender. Então a forma de você ver a vida vai ser tão diferente que você vai parecer um alienígena, um louco, desvairado. As pessoas não vão te entender. E daí você vai ter que colocar o quê? Um véu, uma máscara, para viver em sociedade. Existem muitos mestres escondidos na sociedade. Mestres espirituais. Que você olha e você não dá nada. Que você nem percebe. Mas são mestres. Que estão ocultos, estão escondidos, estão com o véu. Porque eles não podem ser quem são. Você sabe que realmente um dia a gente pode ter a liberdade de expor tudo que a gente é. Vai ter um dia que a gente vai ter essa liberdade em que nossos egos vão estar tão controlados e a gente vai estar tão forte, tão firme que não vamos mais precisar de usar esses véus. E olha que interessante, quando Moisés desceu do monte, baixou a frequência, ele baixou também a frequência dele. E o povo lá estava tudo idolatrando os egos, né? Então, fizeram uma estátua de ouro lá, que representa os egos, idolatria do ego, do eu mesmo. E ele foi lá e ficou tão bravo que ele quebrou. Ele quebrou as placas da lei, que são as regras. E ele percebeu que as regras, que é os mandamentos, de nada serve para as pessoas que amam a si mesmos. As regras não mudam as pessoas. Você sabe que a gente acha que a gente vai mudar as pessoas com regras, que vai melhorar a vida das pessoas com regras. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Ah, tem esse mandamento, faça, não faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. E as pessoas estão um pouco se lixando para isso. Isso não muda. E daí o que aconteceu? O povo judeu criou bilhões de regras que elevariam a frequência. Mas nada adianta você fazer algo que eleve essa frequência, mas o seu coração está longe de Deus. De nada adianta a gente fazer. Por isso que Paulo falou, né? Que Coríntios 13, que eu possa dar os meus bens para os pobres, mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Porque eu posso dar os meus bens, eu posso dar dinheiro para os outros, simplesmente por causa de uma regra. Mas se o meu coração está longe do amor pelas pessoas que eu estou ofertando aquilo, será apenas uma regra. E por mais que você tenha o resultado daquilo, aí no seu coração estará cheio de ego. Então nós estamos estudando o livro de Provérbios. Por quê? Porque agora virou pastor, virou alguma coisa assim. A questão não é essa. A questão não é pastor, não é religioso, não é padre. É princípios. Princípios. Princípios que estão na Bíblia, princípios que estão em vários textos sagrados em milhares e milhares de anos e que nos ensinam princípios universais de entendimento, de compreensão, de solução de problemas. Então, as pessoas, eu nunca gostei de pensar dentro da caixa, sabe?
Porque eu já passei diversas instituições religiosas, místicas, seitas, mas uma coisa que acontece em cada religião, em cada filosofia é assim, ó. Eles pegam a instituição, ela cria uma linha de informações, de conhecimento, encaixota tudo e diz assim, ó, você não pode sair disso aqui. Você não pode pensar diferente do que está aqui na norma, que está escrito aqui nessa linha de conhecimento. Você não pode estudar outras pessoas, você tem que estudar essa pessoa, esse mestre, esse. E é só isso, tá? Se você quer participar dessa instituição, é isso que você tem que ser e se formatar. Pensou diferente? Opa, não é aqui que você tem que ficar. Pula para outra, vai embora. Então toda instituição, tanto religiosa quanto mística, ou qualquer tipo de instituição, é assim. E eles fazem isso, eu entendo eles, porque é uma segurança. É uma segurança para que não venha algo ruim, mas também não venha algo bom. Então é um fechadismo. Então, esse aqui, ó, é assim que isso funciona, tá? Então eu protejo a minha linha de conhecimento, eu protejo a minha linha de instituição, controlando tudo que entra e que sai. Só que isso se torna uma formatação tanto de controle e de proteção para algo ruim, mas também para algo que é bom. Então isso gera um fechadismo. Então toda instituição ela é limitada. É limitada. Limitada, extremamente limitada. Toda religião, toda formatação religiosa é extremamente limitada. Por quê? Porque você não pode implantar nada que é novo. E se você implantar, você corre um sério risco de ser renegado pelo aquele grupo que é fanatizado com um sistema de crenças. Então tudo cada pessoa é um sistema de crença. Daí o meu sistema de crença liga com outro sistema de crença e a gente cria uma instituição. E aquilo lá não pode sair mais do lugar. É aquilo, acabou-se e pronto. Então eu nunca me adaptei a me viver confortável em formatações. Por mais que a gente tenha que, às vezes, saber lidar com isso, porque nós vivemos em sociedade e a gente aprende a fingir que está tudo bem, né? A fingir que a gente consegue viver, que lá para ser aceito pelo grupinho, por exemplo, uma empresa, né? A gente trabalha numa empresa e a gente tem que aprender a fingir que a gente está seguindo aqueles rótulos bem bonitinho, porque senão a empresa vai mandar embora. Então, viver é um constante uso de inteligência emocional para a gente aprender a viver nas formatações que a sociedade impõe, né? E cada instituição, religiosa, mística, ela tem algo interessante para se aprender, algo bom para se abstrair. Mas só que daí, assim, ó, passa um tempo, você absorve tudo que é bom e depois ou você se limita àquilo ou você sai embora. Você vai embora e segue outra coisa. E depois você desenvolve também a tua instituição, o teu meio, o teu grupo, com as tuas crenças, né? Você atrai um grupo de pessoas com as tuas crenças, ou simplesmente você vai ficar pulando de instituição em instituição. Então é assim mais ou menos que funciona os grupos sociais. Só que independente se você está dentro de um grupo, independente se é religioso, místico, espiritualista, jamais se limite. Jamais se permita conhecer o novo. Jamais se permita perceber que existe algo mais. Versículo 6 do capítulo 2. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos.
Então entenderás justiça, juízo e equidade, todos os bons caminhos, as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam o caminho da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus. Segue os caminhos tortuosos e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera e da estrangeira que lisonjeia com palavras, ao qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Porque a tua casa se inclina para a morte e os seus caminhos para o reino das sombras da morte. Todos que dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com os caminhos da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a casa, a terra. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão desgarrados. Bom dia, Rosângela. Tudo bem com você? Muita paz, muita luz para você. Que seu dia seja muito especial, que seu dia seja de paz, de harmonia, de alegria e de sucesso. Algo maravilhoso vai nos acontecer hoje. Então, algo que eu repito sempre, todos os dias, é: eu sou responsável. Eu sou responsável. Eu me amo e eu sou responsável. Quando eu digo assim, eu sou responsável, quero dizer que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por que eu vou fazer dela, eu sou responsável pelo meu tempo, eu sou responsável e eu não sou vítima das circunstâncias, vítimas do ambiente. Eu sou responsável para fazer a minha vida dar certo, para valorizar o tempo, para respeitar as pessoas, para cuidar tudo que sai da minha boca, tudo que sai do meu pensamento, tomar consciência de tudo aquilo que eu penso, do que eu falo, como eu ajo, como eu faço, tudo. Eu sou responsável. E quando eu sou responsável, isso é auto-amor, isso é autovalorização. Só é responsável quem se ama. Quem não se ama faz tudo de qualquer maneira. Quem não se ama fala besteira. Quem não se ama fala dos outros. Quem não se ama vive a vida por levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quem se ama valoriza cada minuto. Valoriza cada oportunidade. Está atento a tudo à sua volta. Quem se ama percebe os sinais, os mínimos sinais. Aquilo que ninguém percebe, você percebe. Porque você está com o coração voltado, a tua mente, a tua atenção voltada para o coração. E o coração sabe o que é melhor. Nós vamos ler então um pedacinho do capítulo 3 de Provérbios. Nós lemos o capítulo 2 e já lemos o capítulo 1. Vamos ler o capítulo 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É um princípio. Um princípio de que se a gente coloca no nosso coração bons hábitos, bons mandamentos. O que são hábitos, né? Bons mandamentos, disciplina. Algo que a gente faz todos os dias de bom, que a gente sabe que vai fazer bem a nós, ao próximo. Se a gente tem isso todos os dias como hábito, existe um princípio que diz assim: eles aumentarão os teus dias e acrescentarão de vida e paz. Bons hábitos nos levam a uma vida de paz, de vida e paz.
Não te desemparem a benignidade e a fidelidade. Ata no teu pescoço. Benignidade e fidelidade, que é perseverança, bondade. Escreve na tábua do teu coração. Capítulo 3, versículo 3, agora o versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando nós temos bons hábitos, bons pensamentos, nós vamos atrair boas pessoas, boas oportunidades, boas situações. Quando nós mantemos bons pensamentos, aqui é a lei da atração. Se a gente mantém bons pensamentos, boas energias, o que ele está dizendo? No princípio, você achará graça, boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então você vai perceber que o universo ele vai te presentear constantemente. E as pessoas que você precisa para desempenhar o teu propósito na vida vai ser atraída a você. Se você atar isso no teu pescoço, o que é o pescoço? É o controle da nossa cabeça. Por que o pescoço? O pescoço está relacionado ao controle. Ao controle da nossa vida. A pessoa que tem rigidez no pescoço, ela é uma pessoa perfeccionista. Uma pessoa que quer controlar tudo. Mas se a gente coloca bons hábitos, bons propósitos, bons pensamentos e quebra os egos, o que acontece? Nós começamos a entrar numa nova frequência. Uma frequência onde a gente vai atrair a bondade de Deus e a bondade das pessoas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é confiança? Confiança é você não permitir que nada tire a tua paz, que nenhuma preocupação seja o foco da sua vida. Então o que acontece? Acontece que a gente tem uma dívida, a gente fica pensando nela. Diz, como que eu fico para resolver isso? Dívida. Estresse. E a gente não confia em Deus. Confiar em Deus não é deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Porque o impossível nós deixamos para Deus e para o universo. Mas o possível a gente faz. Existe um provérbio chinês que diz assim, que se você tem um problema, só que esse problema não tem solução, então você solta ele e abre mão dele. Se ele não tem solução, por que ficar em cima dele? Se você não sabe solucionar o teu problema no momento, solta ele. Abre mão do problema. Só que as pessoas elas não sabem como resolver e elas gostam de ficar pensando naquilo 24 horas por dia, como se a solução do problema fosse pensar no problema. E daí não abre espaço para pensar na solução. E a confiar no Senhor quer dizer o quê? É ter paz. Porque quando você confia em alguém, você tem paz. Se alguém diz assim para você, ó, eu vou lá na tua casa, 7 horas da noite, pra gente conversar, pra gente cantar juntos, passar um tempo juntos, para resolver tal problema. E você confia nessa pessoa, você o quê? Vai ficar em paz. Porque você sabe que essa pessoa é séria, de compromisso e vai até tua casa. Você tem paz. Só que se você pensar assim, poxa, será que ela vai mesmo? Será que eu posso confiar? Será que ela é de confiança? Será que ela não vai me trazer problema? Será que isso, aquilo? O que acontece? Perturbação. Então confiar é que você está em paz com todas as coisas ao seu redor. Porque você só vai resolver os problemas quando você baixar a frequência cerebral, ficar em extrema paz. E daí você ouve a solução lá dentro de você. Você já percebeu que a gente não consegue resolver problema nervoso? Você já percebeu que
Quando a gente está estressado, só faz cacaca, só faz merda. Quando a gente está nervoso, só fala besteira, machuca as pessoas que estão ao nosso redor, machuca nossos filhos, machuca todos ao nosso redor. Por quê? Porque perdemos a confiança em nós mesmos. Quando a gente perde a confiança em nós mesmos, confiança em Deus, a nossa vida fica perturbada e todos os problemas ficam gigantes. Mas ele tem um princípio que diz assim: se a gente confiar que está tudo bem, que está tudo sob controle e que nada na vida, não existe fracasso, existe aprendizagem. Não existe erro, existe tentativa de acerto, de formas diferentes de você estar procurando o acerto. Você jamais fracassa, você descobre o acerto. Não existe erro, existe novas formas de você recomeçar e fazer dar certo. Confia nele, de todo o teu coração. E não te estribes, não confie no teu entendimento, por quê? Porque se a gente tivesse entendimento de como resolver aquele problema, a gente teria resolvido, já teria solucionado, mas como a gente não tem entendimento, a gente precisa, primeiramente, confiar. Depois, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireita os que está torto. Então, se a gente reconhece e diz, olha, eu não sei. Quantas pessoas que eu ouvi o testemunho dizendo assim, olha, eu estava numa situação de que eu não sabia o que fazer. E eu acalmei a minha mente. Falei para Deus, falei para o meu interior, eu não sei resolver isso. Não tenho a mínima ideia. Mas me dá sabedoria, meu Deus. Me dá paz. Me dá entendimento. E ele está dizendo aqui, a princípio, ele endireitará os teus caminhos. Você sabe que nossa vida tem caminhos tortuosos, porque nós não vivemos no amor, não vivemos na confiança, não vivemos no entendimento em que tudo está cooperando para a nossa evolução. Nada está desconectado. Nenhum problema está desconectado. Se existe algum problema, é para nos alertar que algo dentro de nós está fora do lugar. Então, quando a gente começa a enxergar os problemas, não como uma perturbação, mas como um aviso de perceber, poxa, o que eu não estou percebendo que eu preciso perceber? Versículo 7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a gente acha que sabe tudo, a nossa maior certeza é o nosso maior fracasso. Aquilo que nós temos mais convicção é aquilo que nós mais está nos jogando no buraco. As nossas certezas nos impedem de ir para o próximo nível. As nossas convicções nos impedem, porque nossas convicções se tornam o quê? Muros que nos impedem. Tem pessoas assim que falam assim, que acreditam tanto que ter dinheiro é ganância, que acredita tanto, convicção, que ser rico é ser maldoso, é ir para o inferno, é viver uma vida escrava. Ah, e o rico vive em depressão. Ah, o rico vive na... Olha, por mais que ele tenha tudo, tenha carrão, tenha casona, ele vive infeliz. Tem gente que acredita isso, é uma convicção. Ah, ter dinheiro é só para trazer mais problema. Ter dinheiro... Eu não vou ser escravo de dinheiro, então o importante é receber meu salarinho e viver minha vidinha tranquilo, assim, pelo menos não tenho preocupação com nada. Isso se torna o quê? Uma convicção. Quantas convicções que precisam ser quebradas na nossa vida? Convicção que a gente vive num relacionamento que está perfeito, convicção que a gente é um pai e mãe perfeitos, convicção que a gente é um profissional perfeito, convicções que a gente tem que é difícil para nós enxergar que aquilo
é uma mediocridade. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Aquilo que a gente se acha muito sábio é aquilo que a gente é um fracasso. Aquilo que a gente acha que a gente sabe muito, que a gente domina, aquilo é um fracasso. Então, que Deus nos mostre, que o universo nos mostre as convicções que a gente precisa quebrar. Os drives, né, Rosângela? A gente falou sobre os drivers. Quais os drivers que estão ali fortes, instalados? Sobre amor, sobre relacionamento, sobre dinheiro. Que drives que estão ali tão instalados, tão poderosos, se tornou um vírus dentro de nós, que nos impelem de ir para o próximo nível, de expandir mais, de entender mais, de fazer mais pelas pessoas. Por exemplo, eu fiz uma oração a Deus dizendo: Deus, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Mais de Ti, mais entendimento, mais compreensão. Eu quero mais, eu não quero pouco da vida, eu quero muito, muito da vida. E Deus falou no meu coração: o quanto você está dando, o quanto você está semeando, é o quanto você vai ter. O quanto você dá é o quanto você recebe. O quanto você entrega do teu tempo para Deus, para se melhorar, para autoconhecimento, é o quanto você vai ter. Deus dá os talentos, os dons para as pessoas conforme a sua capacidade. E a gente tem capacidade se capacitando. Então, como que pode, se Deus te desse R$1 milhão hoje, você talvez faria só cacaca, faria besteira. Como que Deus pode proporcionar prosperidade, riqueza para alguém, um relacionamento bom, se a pessoa não está preparada para aquilo? Por exemplo, tem pessoas que pedem: ai Deus, eu quero um relacionamento, que a pessoa medite, que a pessoa pense só positivo, que a pessoa seja um sucesso, que a pessoa age, que a pessoa... E daí dessa pessoa se aproxima, você não aguenta conviver com ela, porque você tem tanta crise, tanta crença limitante, que é impossível conviver com ela. E o que acontece? Você para e vai embora. Porque você não está na frequência daquilo que Deus quer te dar. Então, por que a gente não tem 1 milhão? Por que a gente não tem, muitas vezes, um relacionamento mais saudável? Por que a gente não tem coisas lindas na vida? Porque a gente não está na frequência. A gente não está na frequência para receber aquilo. Deus não pode nos dar aquilo que a gente não está na frequência para receber. Então eu pedi muito para Deus, assim: oh Deus, me dá. Eu quero coisas de alta frequência, alta vibração. Eu quero entendimento e compreensão do infinito. E eu falei assim: mas eu não posso te dar, porque você não está preparado, você não aguenta, você não entende. Você não está pronto para isso. Se você se capacitar, dar o seu tempo para bons hábitos, bons pensamentos, as coisas vêm automáticas. Sabe por quê? Porque tudo o que precisamos... Olha, isso aqui é forte, isso aqui é forte. Eu vou falar é forte. Tudo que nós precisamos está aqui na ponta do nosso nariz. Aqui, ó. Mas a gente não enxerga. E a gente não compreende. A gente não acessa. Porque a gente não entra na frequência do que está aqui na frente do nosso nariz. Todas as soluções dos problemas, todas, a energia do 1 milhão, a energia do sucesso, a energia da felicidade, a energia da paz, a energia de todas as coisas boas, está aqui, ó, na ponta do nosso nariz, mas a gente não enxerga porque a nossa frequência é baixa. Porque a gente vive uma vida medíocre, porque a gente vive uma vida desperdiçando tempo, porque a gente não compreende que a mente é o fator principal de alinhamento das frequências, de conexão da frequência. O nosso tempo está terminando, falta 10 segundos para terminar essa live. Mas vamos fazer hoje o dia valer a pena, aumentando a frequência.